Tenho visto fogo estranho no meio do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a expressão, em vez de fogo estranho, eu acho melhor colocar sentimentos estranhos àqueles que deveriam ser, por exemplo, verdadeiros seguidores de Jesus. Discípulos de Jesus têm que lidar com algumas questões seriamente. No Brasil, saiu resultados recentes de que tem aumentado muito os tipos de crimes contra raças e contra mulheres, né? A misoginia e outros tipos de crimes. E é interessante e é triste, na verdade, que isso também tenha ocorrido dentro da igreja do Senhor Jesus, praticado entre aquelas pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Porque Jesus era totalmente contra fazer acepção de pessoas. Paulo era contra a acepção de pessoas. Porque Deus é contra a acepção de pessoas, porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Isso você encontra, por exemplo, lá em Atos capítulo 10, versículo 34, quando o próprio Pedro reconhece que Deus não faz discriminação entre judeu e gentil, né? Também Paulo vai falar dessa mesma forma em Romanos e outros textos. Se o Deus que criou todas as raças, criou todos os tipos de pessoas, não faz acepção, por que os discípulos de Cristo estão fazendo? Então, existe um crime no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, um pecado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a gente também age que nem o mundo, tendo preconceito contra as pessoas de cor, por exemplo, tendo esse machismo exacerbado que criminaliza, preconceitua a mulher, que diminui a mulher. Então essas coisas não correspondem aos verdadeiros discípulos de Jesus. Você que é discípulo de Jesus, pense da seguinte forma, pense no reino de Deus, porque nós estamos falando sobre discipulado e reino. Você acha que no reino de Deus, quando ele vier plenamente com Cristo Jesus, quando ele se revelar, e o reino dele se estabelecer completamente, você acha que vai haver preconceito de raça, que vai haver misoginia no reino de Deus? Se você acha isso, você não está com a sua mente ainda transformada pelo Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, coloca aqui 3 desafios para os discípulos de Jesus. Primeiro é não rotular ninguém. É um crime bíblico rotular pessoas por questões preconceituosas e, pior, ideológicas, que são completamente do mundo. Segundo, nós, discípulos de Cristo, nós temos que ser aqueles que reconciliam pessoas. Foi nos dado o ministério da reconciliação. E isso não é só do pecador com Deus, mas entre as pessoas. Nós temos que ser chamados de príncipes da paz para sermos chamados de filhos de Deus também. E terceira coisa, nós temos que viver de forma coerente com o maior dos mandamentos que Jesus nos deu. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou incondicionalmente. Então não coloque condições de cor, de raça, de gênero, de sexo. Não coloque condições para amar o seu próximo. Amém? Preste atenção muito bem nisso, porque no Brasil está crescendo esse tipo de preconceitos e criminalizações, e nós temos que ter cuidado para não ir na mesma direção do mundo em que promove violência. O cristão não promove violência porque eles são filhos da paz. O cristão não promove polarizações, porque nós fomos chamados para amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Preste atenção nisso, vá na contramão do mundo e caminhe segundo Jesus. Seja um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Amém?